Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à aula dessa semana. Eu sou a Prof. Dani e hoje nós vamos finalizar o capítulo 1 do volume 2 do seu material, referente à África, o capítulo que nós vimos aí na semana retrasada, referente à África, no início ali, os povos originários da África, antiguidade da África, divisão geográfica da África e trocas comerciais que os povos africanos faziam com os árabes, ali com o Oriente Médio. Ok, gente? Se tiverem dúvidas sobre esse conteúdo, retomem a aula, retomem a live, revejam os exercícios, revejam os conteúdos do livro, que vai ajudar vocês aí a refrescarem a memória sobre esse tema. Beleza, gente? E hoje nós vamos continuar nesse capítulo falando sobre a relação dos africanos com os europeus, tá? E aí tem algumas coisas que a gente precisa pontuar e que são muito importantes, tá bom, gente? A primeira tem ligação com o que nós falamos na aula passada, tá? Referente aí às trocas comerciais que existiam entre os africanos e os europeus, né? Nós comentamos ali sobre as rotas comerciais na aula passada, sobre os dromedários, sobre o sal ser uma moeda muito valiosa e que eles utilizavam, né? Um produto de troca muito valioso. E aqui, né, essas trocas, elas permanecem. Não só com o Oriente Médio, isso acontece com a Europa também, essas trocas comerciais. O sal continua sendo um dos produtos importantes, mas assim também como os escravizados, né? Os povos de África que foram escravizados pelos europeus e tratados como mercadoria. E aí, para que a gente reflita um pouquinho sobre isso, tá? Eu peço que vocês abram o livro de vocês lá na página 13. Lá na página 13 tem esse texto que eu vou colocar na tela para vocês e a gente vai ler aqui junto ele para tentar compreender um pouquinho isso, tá? Ali no primeiro parágrafo diz o seguinte: quando os escravos chegaram a Judá, meteram-se todos numa prisão. E quando queremos comprá-los, levam-nos para uma grande praça, onde, após os despirem sem distinção de sexo, eles são inspecionados em pormenor pelos nossos cirurgiões. Põe-se de lado os que tiverem em bom estado, e aqueles a quem falta qualquer coisa são colocados juntos dos impotentes, que aqui se chamam macrons, como, por exemplo, os que têm mais de 35 anos, os que apresentam os braços e as pernas estropiados, aqueles a quem falta o dente, ou os que têm cataratas nos olhos e outra doença vergonhosa. Então aqui só nesse primeiro parágrafo, a gente já consegue perceber como os negros africanos que foram escravizados eram tratados como uma mercadoria. Então toda a humanidade dessas pessoas, né, ela deixa de existir aqui, na concepção dos europeus, tá? Então essa pessoa não é mais vista como um humano, ela é vista como uma mercadoria. E aqui tem algumas coisas que a gente precisa pontuar que são extremamente importantes em relação a esse conteúdo, tá, gente? Ali os africanos são tratados todos como se fossem uma coisa só. Na aula passada nós comentamos sobre a diversidade da África, inclusive citamos vários reinos africanos, né? E de como eles tinham diferenças entre si. E aqui isso persiste. Esses negros escravizados vinham de diversas regiões da África. Portanto, eles não tinham as mesmas concepções, né? Eram de grupos diferentes. Eram africanos? Sim, mas todos os europeus são iguais? Os que moram na França, que moram na Inglaterra são iguais? Não, né? Então os africanos também são diferentes, dependendo do povo de origem, aí eles têm crenças diferentes, concepções diferentes, então isso é importante destacar, tá? Apesar de ser colocado tudo num mesmo saco, né? Tipo, africanos, escravizados. Não, eles tinham distinções entre si. Então isso é importante que a gente pontue, tá bom, gente? E aí eu peço que, se necessário, vocês retomem lá a imagem de abertura do capítulo de vocês, aquela idealização que se tinha de África, que a África era como um todo um lugar com animais exóticos, com os negros africanos ali, as roupas, os ornamentos, como se isso fosse uniforme. Não é. Cada grupo, cada etnia ali tem características diferentes, e isso não pode esquecer, tá, gente? Essa diversidade, ela é super importante para que a gente compreenda aí melhor sobre esse conteúdo, tá bom? E aí, eu peço que vocês abram lá na página 15 de vocês, essa IA aqui, que é muito interessante sobre as máscaras africanas. Aqui nós podemos começar a compreender um pouco dessa diversidade cultural justamente por conta da arte africana, né? Essas máscaras são formas de arte, e elas, né, acredita-se na cultura africana. E como eu falei, dependendo de grupo para grupo, essas máscaras se diferenciam esteticamente, em crenças, mas basicamente que essas máscaras são feitas de produtos naturais, né? Produtos da natureza, madeira, folhas, e por ser feita de produtos da natureza, elas trazem consigo as energias da natureza. Lembram-se que nós falamos sobre animismo? Lembra desse termo? Animismo, que era essa religião, em que é uma forma de religião, né? Em que você
coloca dentro das suas concepções o que está à sua volta. A natureza acaba sendo seu Deus, o Deus que criou a natureza, mas que colocou um pouquinho dele em todos os aspectos da natureza, no vento, na chuva, na terra. Então aqui nós percebemos isso, né, com essas máscaras, com essa arte africana. A África também tem arte, né, gente? Então é importante compreender todas essas características tão ricas dos povos africanos. Ok, gente? Então vamos seguir aí no conteúdo, né? Essa escravidão, como nós comentamos, ela também é uma escravidão diversa e é muito preocupante quando a gente fala aí sobre a perca de identidade que esses povos acabam tendo, tá? Porque quando os africanos ali começam a escravizar esses povos e tratar eles como se fossem todos iguais, isso acaba gerando algumas questões muito complicadas ali, porque as rivalidades entre aqueles povos já existiam. Bom, gente, isso é muito fácil de pensar, vou fazer uma analogia aqui, né? Bom, os países europeus já entraram na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Apesar de serem todos europeus, eles estavam ali tendo conflitos entre si, não é mesmo? Então, a mesma coisa com os povos africanos. Eles eram de África, eles tinham seus conflitos. A rivalidade desses povos já existia, mas com a presença do europeu ali naquela região, fez com que essas rivalidades aumentassem. Porque as trocas comerciais feitas pelos europeus eram almejadas ali por alguns povos, e aí eles guerreavam entre si, tinham conflitos entre si, para conseguir ter mais trocas com os europeus e se beneficiarem melhor disso. Então as rivalidades geradas entre os povos são também por conta da colonização europeia, tá? Isso é importante de destacar aqui e de a gente lembrar de como isso foi feito. E aí eu peço que vocês abram o livro de vocês pra gente ler mais um textinho aí, tá? Ali na página 16. Diz o seguinte, né? É um texto que vai falar um pouquinho sobre a Europa. E aí é isso que eu quero pensar aqui com vocês, né? Quando a gente pensa em África, peço que vocês agora pensem em África. Não precisa falar pra ninguém, não precisa falar aí pro computador pra mim, não precisa falar pra mãe, pro pai, pro irmão, mas pensem em África. O que vem na cabeça de vocês, né? Pensem sobre isso. Quando vocês pensam, sei lá, em Brasil, o que vem na cabeça de vocês? O que você acha que quando falam Brasil lá na Europa, o que vem na cabeça das pessoas de lá? Esses países, essas regiões, esses continentes que foram colonizados, eles carregam hoje algumas marcas dessa colonização, né? Marcas muito violentas, porque esses processos de colonização foram muito violentos, né? Se construíram em cima da violência. E aí essas regiões carregam alguns estereótipos de pobreza, de fome, de como se essa região só tivesse isso, como se essa região não tivesse cultura, como se essa região não tivesse educação. E isso é errado a gente pensar dessa forma, né? Porque daí a gente sempre coloca esses povos sobre esse olhar, né, homogeneizador, esse olhar que homogeniza essas pessoas, coloca todas elas no mesmo patamar de pobreza, de fome, e que faz com que elas percam a sua identidade, que é o que a gente comentou ali, né, anteriormente. E quando a gente pensa em Europa, por que a gente não pensa isso? Sendo que a Europa também já passou por diversas questões muito complicadas, inclusive passou por uma pandemia, tal qual nós estamos passando hoje, né, pelo coronavírus, pelo Covid-19, a Europa passou pela peste negra, né? E aí esse texto fala justamente sobre isso. Vamos ler juntos. Ele diz: a Europa Ocidental, em 1411, o teria impressionado por ser um lugar remoto e miserável, recuperando-se das devastações da peste negra, que havia reduzido a população à metade, conforme se propagou para o leste entre 1347 e 1351, e ainda assolada por péssimas condições sanitárias e guerras aparentemente incessantes, né? Que falei para vocês anteriormente. Na Inglaterra, o rei leproso Henrique IV ocupava o trono, depois de haver destronado e assassinado Ricardo II. A França estava à mercê da guerra interna entre os seguidores do Duque de Borgonha e os do Duque de Orleans, que havia assassinado. A Guerra de 100 Anos entre a França e a Inglaterra estava prestes a ser retomada. As partes mais prósperas da Europa eram, de fato, as cidades-estados do norte da Itália: Florença, Gênova, Pisa, Siena e Veneza. Quando você terminasse sua volta ao mundo, a noção de que o Ocidente poderia vir a dominar o restante durante grande parte dos 500 anos seguintes parecia absolutamente fantasiosa. Então aqui diz sobre o estado da Europa, né? É um pouco antes deles começarem a colonizar aí a África e depois chegarem aqui no Brasil, nas Américas e tal.
E aí diz justamente sobre a peste negra, que foi uma pandemia tal qual o Covid é hoje, né? Claro que com outras características, tinha uma outra dimensão, outras condições de saúde, né? Diferente das que temos hoje, mas mesmo assim, né? Além da peste negra, as questões econômicas, a fome, as revoltas, as guerras, faziam com que a Europa também fosse, tenha características negativas, assim como características positivas, como as outras regiões, tá? Então é importante que a gente desmistifique esse olhar que coloca todo mundo sobre o mesmo patamar dentro de uma região. Todos os povos africanos são iguais, todos os brasileiros são iguais, todos os europeus são iguais, todos têm ali uma diversidade, tá? Então é bom a gente retomar aí e repensar, né, essas concepções que nós temos, tá bom, gente? Bom, então além dessa rivalidade entre os africanos ali no continente africano, outra mudança que se tem aí com a colonização europeia são a construção de feitorias ao longo da costa aí da África, tanto no Oceano Índico, tá, quanto no Atlântico. E aí, essas feitorias eram entrepostos comerciais, tá? Era para realizar justamente essas trocas comerciais de escravizados, principalmente. E aí também isso é marcante aí dentro das modificações que o continente africano sofre ao longo desse processo, tá, gente? E aí, dentro do que a gente comentou aqui, esses processos de violência, esses processos de escravização, esses processos de tirar as pessoas da sua cultura, da sua região, são processos que geraram efeitos hoje. Então a gente vê heranças da escravidão ainda hoje, como preconceito racial, nós vemos heranças da escravidão ainda hoje, quando os censos aqui do Brasil, né, como exemplo aqui no Brasil, o IBGE, dados do IBGE demonstram que grande parte da população pobre hoje é negra, então isso está diretamente ligado com a escravidão, né, gente? Então é importante perceber que esses processos fizeram com que a Europa e a Espanha, principalmente, e outros países também, enriquecessem muito, né? Muito, principalmente com o tráfico aí de escravizados, com outros comércios também, principalmente com o tráfico. Porém, a custa de quê, né, que isso aconteceu? Foram a custa de vidas, a custa de sofrimento de pessoas. Então isso também é importante que a gente questione, tá bom, gente? E o que vai fazer com que vocês consigam aí aplicar o que a gente aprendeu hoje em aula, tá? São esses exercícios aqui, tá? O primeiro deles ali, que vai tentar juntar aí as concepções de escravos como mercadoria, de comércio, de como isso chegou na América, é a atividade número 8 da página 7 do livro de atividade de vocês. E além disso, gente, peço que vocês resolvam aí o exercício anterior, né? Na verdade, o exercício 7 também dessa página, tá? Então, o exercício 7 e o exercício 8, nós vamos resolver eles na live dessa semana e vai permitir que a gente conclua aí esse capítulo, tá? Retomando alguns conteúdos das aulas anteriores e introduzindo aqui alguns conteúdos novos, tá bom, gente? Bom, então, a aula dessa semana acabou por aqui, finalizamos esse capítulo, não é mesmo? E nos vemos na live dessa semana, tá? Bom, gente, então até mais e bons estudos!